No Muda Mundo Tamo Junto de hoje, eu tenho o prazer de receber a professora Helena Boneto, que é professora da Escola Estadual Hildo Meneghetti, de Porto Alegre. Ela é professora do ensino fundamental e do ensino médio, professora de geografia. E é um prazer te receber, Helena, na semana em que a gente comemora o Dia do Professor, né? Apesar de que todos os dias deveriam ser um dia de a gente celebrar essa atividade tão importante, tão relevante. E eu diria que talvez a única esperança que a gente tem de um país melhor, né, de uma sociedade mais justa, mais igualitária, é a partir da educação e especialmente a partir do exemplo que o professor pode oferecer para essas crianças e para esses jovens. Então, em nome, né, de todos os professores, que tu recebas, né, o cumprimento por essa semana, né, e a valorização dessa atividade. Obrigada por aceitar o nosso convite. Helena, como é que está a professora Helena, né, em tempos de pandemia, numa semana, né, que por um lado a gente celebra essa atividade tão importante, por outro a gente também verifica o quanto, infelizmente, ela é desvalorizada. Com notícias, a gente está aqui no Rio Grande do Sul, né, o nosso projeto atingiu o Brasil inteiro, mas há várias questões que acontecem aqui e que, enfim, infelizmente, também se reproduzem em outros lugares, né? Como todas essa confusão, talvez, eu diria que a palavra, assim, que para mim, assim, reflete um pouco o momento que a gente vive, essa confusão, né, do retorno às aulas, enfim, como é que a professora Helena está nesse momento? Primeiro, agradecer o convite, que eu acho muito importante os professores serem escutados, né, na pandemia, em qualquer momento, né? Eu acho que muitas vezes a formulação de políticas públicas e todo esse universo da educação deve muito à escuta dos professores, né? Há uma ausência dessa escuta, né? A formulação de várias políticas, como a BNCC, não teve uma base de escuta dos professores. Então, acho que nem na pandemia, nem na forma como nós somos inseridos nesse novo mundo, que não é um mundo que nós criamos, que é esse mundo pandêmico, né? Então, acho que é uma oportunidade de falar a partir da escuta, da voz dos professores, é importante, e a gente sempre tem que aproveitar esses momentos para compartilhar. Eu acho que eu continuo ansiosa desde o início, né? Porque ninguém, né? Quem escolheu a profissão de uma forma muito consciente, no meu caso, eu sempre quis ser professora desde que eu era aluna. Então, estar fora da sala de aula é uma ruptura muito gigantesca na minha vida, né? Já fazem muitos anos que eu sou docente, né? Desde que eu entrei na universidade. Então, para mim, é muito complexo estar fora da sala de aula, não estar convivendo com meus colegas, com meus alunos. Então, não estar dentro da escola é muito complicado, né? E gera uma série de ansiedades, porque nós tivemos que aprender várias ferramentas e nos preocupar com várias questões que até então não eram, né, urgentes. Assim, sabia da expansão do ensino à distância, né, que é uma das prerrogativas das novas reformulações, né, com uma porcentagem da carga horária ser à distância, isso já é uma demanda no nível federal, assim, mas a gente não foi muito rápido, né, então a gente está se adaptando nesse momento à vida, né, e eu acho que isso gera muita ansiedade, assim, para os professores, né, porque criar novas ferramentas não quer dizer criar novas Helena, perdão, eu acho que tenta posicionar um pouquinho o teu microfone, que em alguns momentos a tua voz fica um pouquinho distante. Eu não sei se é só aqui para mim, mas talvez... Eu vou deixar pertinho, assim. Ah, fica bom. Isso, melhor. Vou segurar. Muito bom. Desculpa interromper, mas eu estava tentando identificar se era a minha caixinha ou se era o teu microfone. Muito melhor. Desculpa te interromper, pode continuar, por favor. Eu acredito que são questões emocionais, questões de instrumentalização, também essa demanda assim, que vem de cima para baixo o tempo inteiro, sem escuta mesmo dessa base dos alunos, da comunidade. Eu sou uma professora que dou aula na Restinga, uma comunidade que sempre se envolveu com as questões de educação, né? Mas que acaba não tendo muita forma de reação, porque as demandas vêm, elas têm que ser cumpridas,
de exigências e também, né, de ameaças, né, que é a história de corte de salário, de ponto. Isso são ameaças que já têm sido, né, formas do governo lidar com a nossa categoria há bastante tempo, né? Então, só ficou mais drástico agora, né, com esse novo governo, né, do Eduardo Leite. Quais são as estratégias, Ela? Quais são as estratégias? Eu acho que tu pode tentar aproximar um pouquinho mais. A gente está com uma dificuldade de internet também, isso faz parte, né? E imagine, a gente tem essa dificuldade nós duas para gravar uma entrevista. Imagine na relação com os alunos, né? E alunos com muitas vezes, na maior parte das vezes, com uma condição socioeconômica bem inferior à nossa, né? Sem acesso à internet. Então, esse tem sido, né? Não é só hoje que a gente está com o desafio de internet, é um desafio diário, né? Quais são as estratégias que tu e teus colegas têm tentado? Porque me parece, Helena, que talvez um caminho seja pelo coletivo, né? Assim, pela troca com os colegas que estão próximos, né? No sentido, olha, eu também estou ansiosa, também está difícil para mim, mas a gente poderia tentar essa forma ou aquela, porque é muito triste o que a gente vive e a perspectiva de que muitas crianças deixem definitivamente a escola é um cenário que nos preocupa, né? Claro que não justificaria um retorno de qualquer maneira por isso, não é isso que eu estou falando. Mas a gente sabe que uma das consequências desse, né, desse afastamento da escola talvez seja um número grande, né, um aumento da evasão. Quais são as estratégias que vocês adotam? Como é que vocês trocam para tentar passar um pouquinho melhor esse período? Nós, no início, né, ficamos com contato exclusivamente pelo Facebook, assim, na página da escola, né? Foi o primeiro movimento que foi feito pela direção e pelos professores também, né? Depois, eu tenho uma formação, fiz mestrado, doutorado, e a gente começou a pensar junto numa pesquisa de diagnóstico para ver como é que estavam nossos alunos, as famílias, a questão de renda, de vínculo, de ferramentas que eles tinham disponíveis para realmente, né, ter acesso aos conteúdos pela uma plataforma, né? Então o cenário é drástico na nossa escola, né? Muitas famílias perderam emprego, muitas famílias não têm o celular, mas não têm o computador, têm acesso à internet por dados, o que impossibilita uma aula síncrona, né? Que é a aula online, né? De os alunos acessar essa aula naquele momento. As famílias também, os nossos alunos, eles têm uma realidade de que a mãe sai para trabalhar, eles têm que cuidar dos irmãos, isso agrava, né, nesse cenário de pandemia, né? Então não tem como, eu tive uma tentativa de aula síncrona no terceiro ano, meus alunos, agora eu tenho que sair porque eu tenho que cuidar do meu irmão, eu tenho que fazer almoço. Então acho que isso está sendo um pouco discutido, né, pelo Estado, pelas pessoas que estão formulando essas formas de retorno, né? Então, acho que a gente tem conversado muito entre os professores. A gente adotou uma plataforma, né, onde os conteúdos ficam acessíveis aos alunos. Demorou muito tempo para as famílias se adaptarem, os alunos se adaptarem. Eles não estão adaptados até hoje, porque o retorno é muito pequeno, né, das atividades. E eu acho que isso só aumenta o grau de ansiedade, assim, com o que vai ser esse ano letivo. Acho que, né, tem duas preocupações, talvez, que para o professor fique muito urgente, né? É conteúdo ou é aprendizagem, né? Então, o que a gente quer, né? E a perda do vínculo também com a escola, né? A gente tenta, pela plataforma, agora nas últimas semanas, a direção tem feito da escola um trabalho, assim, muito, muito especial de ligar para todas as famílias também, ver como é que elas estão, como está se organizando, o que elas pensam sobre o retorno, se vão retornar. A minha escola é uma escola gigante, ela tem 1.700 alunos, ela funciona nos 3 turnos, então não é uma escola pequena, fácil de gerir, assim, né? Então a coordenação e a direção têm feito um trabalho muito importante para resgatar esse vínculo com os alunos, assim. Então, eu acho que são instrumentos, né? O telefone funciona de uma forma muito melhor, talvez, do que a questão online. Nós fizemos algumas reuniões com a comunidade via online, na semana passada aconteceu,
foi bem importante, assim, muitos pais funcionaram, tiveram acesso, né, fizeram acesso à reunião e também pontuaram questões importantes sobre a plataforma, a forma como os professores estão conduzindo a plataforma, né? Então, acho que tem um movimento muito importante da nossa escola, da nossa coordenação dos professores para manter esse vínculo, né? Mas que a gente sabe que vínculos virtuais são difíceis de construir também, né? E a gente sabe como que nossos alunos ficam com essas questões também de retorna, não retorna, retorna, não retorna, e toda essa função que é viver, né, sob a condição de que tu pode morrer ou pegar um vírus, esse vírus, e não sabe o que vai acontecer contigo. Assim. Eu acho que é uma questão muito importante, esse direito à vida, que a gente não tem. A questão do retorno também, talvez não está questionando isso, né? Enquanto isso põe em risco a vida de todo mundo, né? E das famílias também. Né? Eu acho que é a tentativa de resgatar esse vínculo. E aí, daí, ou manter, não resgatar, mas manter esse vínculo que os alunos têm com a escola, né? Que é muito importante, é ali que pode gerar algum tipo de aprendizagem para todos nós. Né? Bom, aprendizagem é o que não está faltando, né, durante essa pandemia, assim, né, de reflexões, né, de desafios que nós temos, e até a possibilidade de o professor também se reinventar, né, porque tu disseste, o que é importante nesse momento? É o conteúdo que a gente deixa de passar? São as aprendizagens? É vivenciar, né, que oportunidade a gente tem, né, de, a partir do que a gente está vivendo, valorizar a escola, né? Valorizar o professor e pensar juntos um caminho para que isso seja mais efetivo, né? Porque não é questão de ser poliana ou otimista, mas sempre na crise existe uma oportunidade, né? E eu acho que a gente está vivendo essa oportunidade de realmente repensar, né? E com certeza os professores que tinham um bom vínculo com seus alunos, mesmo com as dificuldades tecnológicas, têm um outro tipo de aproximação, né, Helena? Sim, e não é, né? A nossa comunidade é muito Não é? carente. Então não tem como tu entrar em contato com eles se eles não têm, muitos deles não têm como dar esse retorno para nós. Então é uma questão de Sim. estrutura mesmo, né? Então se agravou questões de desigualdade de uma forma muito, é um abismo que a gente vive. Assim, no cenário de uma escola privada, tu consegue manter o vínculo, porque aquele aluno ele vai ter o mínimo de acesso, né, às tecnologias. E no caso dos nossos alunos não é esse, né? Não é esse. Então, a gente também, não sei como, é uma questão que tem sido permanente para mim. Assim, como é que tu mantém vínculo, né? Como é que tu chega nas famílias? Porque tu também, assim, vai... Eu penso sempre nessa relação que eu tenho com a comunidade, né? Eu tenho uma relação, eu moro na Restinga, eu vim morar aqui por causa da escola, então, para mim, eu tenho uma relação muito forte. Eu encontro meus alunos no mercado, eu encontro as mães, né? Onde eu passo, as pessoas me perguntam como é que está sendo, o que a gente pode fazer. Eu peguei Uber uma vez com o pai de um aluno, e a gente ficou conversando, e ele me perguntando o que eu estava fazendo, porque eles também não sabiam o que estava acontecendo com a escola, assim, e tentam ajudar os seus filhos, né, com isso. Eu acho que a gente teve a oportunidade de se reinventar, mas se o cenário estrutural e de ferramentas fosse outro também, né? Se o Estado realmente tivesse fornecido uma internet grátis para esses alunos, né, instrumentalizado essas famílias, acho que a forma como foi gerido essa crise foi assim, tipo, botou no colo dos professores da escola aí e te vira, né? E agora também a gente tem que dar conta de uma série de questões de um ano letivo que a gente estruturalmente não tem como, né? Não tem, sim. Então, para um cenário de periferia urbana, não é uma coisa... Não é Ampliou a fácil. desigualdade, né? Mas de uma certa forma um pouco o procedimento da sociedade em geral e dos governos, né, de terceirizar para a escola, toma-te vir aí, né? E o professor acaba sendo o responsável há anos, historicamente, não né? É uma, e a escola acaba
Não é uma questão da pandemia, né? Historicamente, a gente não tem investimento público na escola, né, há muitos anos, né? Então, a gente vive uma estrutura escolar de miséria, assim. O professor quer eu, por exemplo, sou da geografia. Os meus mapas, quem comprou todos fui eu. O material que eu elaboro sou eu que gasto. Então, é uma questão, tipo, eu não... E esse discurso midiático do amor à profissão, da afetividade, né, de que tu nasceu para aquilo, é errôneo, né? Nós somos uma classe trabalhadora, então a gente precisa de uma boa remuneração para que faça o nosso trabalho efetivo, assim, que a gente tenha investimento na escola pública, né? Muito do que nós estamos vivendo assim no Brasil é a falta de investimento na escola pública e também essa forma, né, de empurrar os alunos para a escola privada e uma série de questões que são econômicas também, não só, né, não são só de vocação. Econômicas e preocupantes, né? É. Porque a educação não é um negócio, né? A educação é um direito. E eu estudei sempre em escola pública, né? E a escola pública é a melhor experiência que a gente pode oferecer, né, para um jovem, é a mais justa, né? Que seriam que todos tivessem a mesma oportunidade, a mesma educação, né? Então, à medida que o Estado vai comprando essas plataformas, ele vai passando, né, para a mercantilização da educação, né? Vai terceirizando a educação e aí tem uma série de políticas aí bem drásticas que já estão na boca do povo e que podem estar indo para a escola, né, daqui a pouco. Bom, uma questão bastante complexa, né? Um desafio bastante grande. Eu concordo contigo, né, que há uma exposição da questão um pouco, é o amor, é uma vocação, e que não, que é um trabalho, mas eu também concordo, Helena, que se não fosse por amor, os professores não continuariam, né, trabalhando, né? Então, acho que um misto é uma profissão que tem que ter amor, né? Senão, não aguenta essa desvalorização, o descaso, os desafios, né? E eu agradeço a ti e aos outros professores, né, que seguem nessa luta, porque a gente tem que fazer o que a gente pode, um trabalho de formiguinha, né? Mas de valorização de uma atividade tão importante e na qual eu, pelo menos, deposito toda a esperança de que a gente possa ter um país mais justo. Bastante coisa, toda a esperança, eu brincando, né? Porque, mas não, eu não terceirizo, tá? Eu faço a parte também. Não estou terceirizando para vocês. Passa pela nossa profissão, pelo menos por a maioria dos colegas, a questão do ato político, né? A educação pública é a possibilidade da revolução, né? Em todos os quebra de preconceitos, a luta antirracista, antimachista, antimofóbica, né? A escola é o lugar, né, que pode se formar pessoas críticas. Eu acredito nisso e por isso que eu escolhi a educação, não só como uma forma de militância, mas como a minha profissão, né? Então, o Paulo Freire é muito feliz quando ele fala, né, é um ato político, né, de estar na sala de aula, né, e fala também da amorosidade, né, dessa questão de o trabalho todo ele envolve a amorosidade, né? Mas às vezes isso pesa muito para a gente também, né? Porque tu tem que estar o tempo todo na linha do front, né? Em todo momento, né? O professor está alerta na escola, um professor que se posiciona desta forma, ele tem que estar alerta o tempo todo aos discursos, às conversas, nas formas como as políticas chegam na escola, né? E exige muito emocionalmente da gente, né? O que leva ao que muitos colegas têm sofrido, e isso eu tenho vivenciado, porque a gente acaba sendo aquele colega que abraça virtualmente o outro a uma estafa mental, física, emocional angustiante. A gente teve vários colegas que cometeram suicídio no último ano, né? Grande parte dos professores usa algum tipo de medicação,
né, para algum distúrbio, né, ansiedade, ou para depressão, ou para outros que vão, né, pela carga também de trabalho, né, um professor para se manter mais ou menos, assim, tem que ter 40 horas ou até mais horas, né, de sala de aula, né. Eu atendo 15 turmas, mais de 500 alunos, né, então não é pouca coisa que um professor do Estado vive, né, ainda mais com toda a pressão de perda de direitos, e tudo que a gente viveu no último ano, né? Então, não é. Os professores perderam difícil acesso, os que trabalham na periferia. Então, isso vai ocasionando uma série de distúrbios mesmo na nossa profissão, que são talvez um pouco estudados ainda, né? Sobre essa situação do professor de escola pública, né, aqui no Brasil. E a universidade ainda está muito desvinculada disso, né? Não está ainda. Eu ainda estou, né? Da realidade, eu ainda estou na universidade, estou terminando o curso de Geografia e Ciências Sociais na primeira graduação, né? Então, tu vê o quanto tipo, os professores da universidade, na grande maioria, não tem noção nenhuma da realidade, né? Então, né, do que é estar numa escola pública. Então, eu acho que tem muito caminho aí para a gente andar e discutir e lutar, né? Eu acho que é isso, né? Acorda lutando e dorme lutando na educação. E vão seguir lutando, e claro que a responsabilidade do professor é muito grande, cada vez ampliada, mas a educação é uma tarefa de todos nós, né? Então, se cada um, né, valorizar o professor, valorizar a educação, repensar, não pensar só, o meu filho, né? Pensar no coletivo, pensar no filho do vizinho, no filho da comunidade, talvez a gente possa avançar. Helena, eu quero te agradecer, já dizendo que a gente está com dificuldade bem grande de internet, se for o caso, a gente refaz, e aí já peço desculpas para quem nos ouve, mas se for possível, eu vou manter, porque eu sou muito grata, né, pelas suas reflexões, por compartilhar, e eu acho que a gente dando voz, né, ao professor, para quem não acompanha essa realidade, é uma forma, né, de entender um pouquinho o que se passa, né, dentro de uma escola, ou mesmo fora de uma escola, como a gente está agora. Obrigada, Helena. Eu também agradeço pelo convite e tomara que dê certo a gravação.